Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Leila Rocha de Oliveira e eu faço parte do Centro de Estudos Allan Kardec de Olambra. Olambra é uma cidade no interior de São Paulo, a cidade das flores, e hoje está uma tarde belíssima, o sol iluminando toda a natureza. Com muita alegria, vamos dando início a nossa preparação para o nosso estudo do curso de passes através do magnetismo. Sejam bem-vindos, nós estamos dando início e nós vamos começar, para a nossa preparação, irmos nos harmonizando. Eu preciso de um relógio para ir controlando o tempo, mas para a gente poder ir se harmonizando, nós vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel e pelo nosso venerável Francisco Cândido Xavier, que essa semana, dia 2 de abril, completaria mais um ano de existência entre nós. E como nós sabemos que a vida continua, ele lá do outro lado continua trabalhando com certeza e dando toda essa orientação para nós. Bom, eu abri aqui no livro Vinha de Luz a mensagem 55. Essa mensagem, Emmanuel dá o título de Igreja Livre. E uma passagem de Paulo escrevendo à Igreja de Gálatas, no capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todas nós. Difícil para interpretarmos, vamos ver o que Emmanuel nos diz. Eu vou repetir o versículo. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todas nós. Paulo, Gálatas, capítulo 4, versículo 26. E Emmanuel diz: o exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. Então Emmanuel mesmo disse, se formos observar somente esse versículo, sugere um tema muito longo, muito grande. Mas ele continua: a palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. Então, Paulo, ele foi considerado o apóstolo dos gentios, porque os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. E Paulo, ele leva a mensagem do cristianismo, que estava iniciando, para todas as partes. Então, ele é considerado o apóstolo dos gentios. E Emmanuel diz que a palavra de Paulo recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo um antídoto para suas venenosas preocupações. Então ele vem falando também do orgulho que existia, que existe ainda nos meios religiosos. Nós somos imperfeitos. Jesus nos trouxe uma doutrina perfeita, mas nós, seres humanos, ainda temos as nossas imperfeições. E ele continua: em todas as épocas tem vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados, entre o sarcasmo e a indiferença. Nós somos muito bons para julgar, para apontar as falhas. Por vezes,
sofrem o degredo social por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões, são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que de quando em quando, rajados de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes olvidam, os crentes esquecem o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. Então nós percebemos que quantos de nós ainda nos prendemos às exclusões, aos separativismos, aos julgamentos do outro. Quantos religiosos, quantos cultos religiosos ainda se julgam superiores aos demais, e com isso a humanidade tem dificuldades em perceber que há apenas um Deus, Pai, Criador de todos nós, de todo o universo. E ele diz: semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados, daqueles que são afastados, repudiados. Então, aqueles que têm a consciência tranquila, eles não vão se abalar, porque eles se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente reconhecem que, além da esfera escura da ação física, resplandece o tempo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas, que na realidade Jesus ele não deixou nada por escrito. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus veio nos ensinar a tolerância, a fraternidade, o perdão, o amor. É isso que ele veio nos ensinar. E ele encerra dizendo: benfeitores e servos, excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens que se distanciam um dos outros pelo separatismo infeliz. E nós lembramos os primeiros cristãos que deram a vida nos circos romanos por se professarem cristãos. Hoje, no nosso Brasil, pelo menos, nós temos a liberdade de manifestar o nosso culto, a nossa aceitação de uma determinada doutrina. Mas quantos não tiveram essa chance? E ainda existem países do mundo onde não é permitido os cultos religiosos. E ele diz, encerra dizendo: existe uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é acolhedora mãe de todos nós. Belíssima mensagem. E saudando os amigos que estão chegando agora, Tassimara, Claudinha e outras mais aqui, sejam todos bem-vindos. Dando aqui um aceno para todo mundo. Sejam bem-vindos, o pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook, aqui eu não consigo ver, pessoal do YouTube, que nós vamos postar o vídeo. Nós agora estamos ao vivo, mas vamos postar o vídeo posteriormente, para quem desejar rever o nosso vídeo. E vamos postar também no nosso canal do Telegram, SEAC Olambra. E no YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Então sejam todos bem-vindos nessa tarde, essa tarde maravilhosa, e pedindo nesse momento a Jesus que, através de seus emissários do bem, através dos benfeitores amigos que cuidam da nossa casa, que cuidam do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec aqui em Olambra, Dr. Bezerra de Menezes, benfeitora Sheila, e todos esses espíritos amorosos, que eles possam nos dar uma tarde plena de aprendizado,
que possamos sentir agora em nossos corações a presença de Jesus. Porque Jesus nos disse, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu também aí estarei. Que Jesus possa agora adentrar em nossos lares, tocando os nossos corações, tocando na intimidade do nosso ser, despertando aquela paz que Ele nos prometeu. Muito obrigado, Senhor Jesus. Envolva-nos, ampara-nos, fortaleça-nos, agora e sempre. Que assim seja. Bom, queridos amigos, aqui pelo meu relógio, eu acho que faltam apenas uns 10 segundos para a gente começar. Um abraço para a Regina Kemi, Alice, a Rose, Mona Lisa, lá de Nova Jersey, Maria Cristina, sejam todas bem-vindas, um beijo grande, que possamos ter uma tarde de aprendizado. Para quem está chegando agora pela primeira vez, o nosso curso de passes através do magnetismo, nós iniciamos o ano passado, presencial na nossa casa, e estamos fazendo um estudo de uma forma um pouco lenta, para que a gente possa ir assimilando os conceitos. Logicamente que temos muita coisa ainda para poder aprender, mas a gente vai caminhando. Esse encontro, ele acontece semanalmente, ou melhor, uma vez ao mês, sempre no primeiro sábado do mês. Então, sempre no primeiro sábado do mês, de 14 às 19 horas, nós fazemos o nosso curso presencial. Neste momento, estamos fazendo o nosso curso à distância. Talvez ele hoje não chegue a ir até às 19 horas, não vai, até porque eu divulguei que 18 horas nós vamos ter o Papo Jovem, que vai ser um momento com os jovens de todas as idades, mas voltados principalmente para os nossos jovens, mas estão todos convidados. Então, nós temos utilizado para o nosso curso vários livros. A proposta inicial desse curso era de começar a aprender como que nós podemos tratar através do passe magnético os nossos irmãos, principalmente com problemas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que são muitos no nosso planeta. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, devemos ter em torno de uns 500 milhões de depressivos, e o Brasil, inclusive, segundo também estatísticas, é o país onde existe o maior número de ansiosos do mundo. Nós achamos que o Brasil, por ser um país tropical, praias, água de coco, está todo mundo de boa, como se diz, mas não. Porque os conflitos nós levamos aonde nós estamos e somos espíritos com uma bagagem muito grande. Então, nós estamos trabalhando esse curso e trazendo principalmente a base que nós temos trazido, é a base de vários magnetizadores, tanto magnetizadores dito clássicos, anteriores à época de Allan Kardec. Kardec, inclusive, foi um magnetizador, estudou o magnetismo durante 35 anos. Então, desde Mesmer, que é considerado o pai do magnetismo moderno, até os magnetizadores agora espíritas. E nós temos, entre eles, Jacomelo, um grande estudioso do magnetismo há mais de 55 anos, e que nos tem trazido livros de muita profundidade, de muito conhecimento nessa área. Então, nós temos utilizado as obras de Jacomelo, o livro Cure-se pelos Passes, o livro Como Curar a Depressão pelo Magnetismo, o livro mais recente que ele publicou agora, que é o Magnetismo Humano, e outros magnetizadores também, que tem dentro do Brasil, nas casas espíritas do Brasil, que nós estamos trazendo esse estudo à luz da doutrina espírita,
Então, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo, Estados Unidos, Europa, temos também companheiros espíritas estudando sobre o magnetismo e aplicando essa ciência, porque o magnetismo é uma ciência, aplicando essa ciência em benefício da cura, tanto espiritual, quanto mental e quanto física. E então nós temos trabalhado com esse material e nós vamos dar continuidade hoje a esses estudos. Quem desejar pode nos mandar depois uma mensagem pelo WhatsApp pedindo. O nosso WhatsApp é DDD 19 e o número do 99 341 6316. 19 é o DDD e 99 341 6316. Quem desejar, nós podemos mandar esse material desde o início do curso, ano passado, porque quando nós temos o desejo de aprender, a gente corre atrás, não é verdade? Então, gente, sejam todos bem-vindos. Eu já saudei alguns, nem todos eu consigo visualizar, peço desculpas, mas no nosso último encontro, nós falamos sobre antipatia, simpatia e empatia fluídica ou magnética. Nós vimos isso no nosso encontro do mês de março. Vimos também com relação à congestão fluídica. Vimos com relação à usinagem fluídica. E vimos com relação à fadiga fluídica. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. E o que nós pretendemos fazer? Como nós sempre fazemos também presencialmente. Dentro de uns 40, 45 minutos, nós vamos dar um intervalo e voltaremos depois de uns 15 minutos. Então, nesse intervalo, nós vamos parar o vídeo e depois nós vamos começar outro vídeo. Nós vamos fazer em blocos. Então, cada parada, vocês fiquem atentos, porque depois vocês vão entrar novamente e nós vamos fazendo em blocos. Então, assim, em torno de uns 40, 45 minutos, nós vamos dar uma parada para um cafezinho. Nós sempre temos o nosso momento do pão de queijo, do nosso cafezinho. Hoje, cada um sinta-se como se estivéssemos todos juntos, para poder tomar o seu cafezinho, comer o seu pão de queijo. E eu quero mandar um beijo muito grande para a nossa querida Denise, que além de ser nossa aluna, é nossa vizinha, e ela, não quero fazer inveja a ninguém, mas acabou de nos trazer uma torta salgada, sem carne, porque eu sou vegetariana, e um bolo de banana. Então, para o nosso lanche no intervalo. Não vou poder dividir com vocês, mas deixei uma pontinha de inveja para todo mundo. Bom, então hoje, confesso a vocês que o tema é um pouco denso, mas eu vou tentar trazê-lo de forma que a gente possa ir refletindo juntos, porque é assim um tema profundo, então não é muito fácil para a gente ir compreendendo assim muito rapidamente. E todo esse conteúdo que eu vou trazer é dentro dos ensinos que Jacomelo, com 55 anos de experiência, nos tem legado. Inclusive, o estudo de hoje está no livro Magnetismo Humano, de Jacomelo. Então, hoje nós vamos falar sobre a psisensibilidade. O que seria psisensibilidade? Jacomelo, ele nos traz essa palavra, que tem palavras dentro do estudo do magnetismo, que ele mesmo criou, da mesma forma que Kardec criou palavras novas para que as pessoas pudessem entender essa nova doutrina espírita.
O Jacomelo também, às vezes, traz algumas palavras assim para que a gente possa entender. Então, ele fala com relação à psissensibilidade. O que seria isso? Ele diz que é uma sensibilidade fluídica. Ela poderia ser, ele diz, eu poderia dar um outro nome para a psissensibilidade. Isso ele diz. Eu poderia até escolher um outro nome, mas provavelmente não traduziria exatamente o que o fenômeno expressa. Então, psissensibilidade é uma sensibilidade fluídica, é a sensibilidade dos fluidos, uma sensibilidade magnética, porque todos nós temos fluido, temos magnetismo, nós fomos constituídos de fluido, do fluido cósmico universal que deu origem a tudo. Então, toda a natureza, tudo é constituído através do fluido. E nós temos essa sensibilidade fluídica, essa sensibilidade magnética. E ele diz, essa realidade sensória, essa sensação que a pessoa tem, o sentido, nessa realidade do sentido, ela tem algo muito peculiar. É uma sensação que, primeiro, se registra, se percebe nas estruturas do perispírito. Então, olha que coisa interessante. Nós, como espírito imortais, nós sabemos que o que continua é o espírito. Nós sabemos que o perispírito é o que dá a forma ao corpo físico. Nós já estudamos tudo isso no nosso curso de primeiro ano, segundo ano, e lá no Livro dos Espíritos, logo no início do Livro dos Espíritos, Kardec já vem falando sobre o perispírito. Então, quem tiver alguma dúvida, aproveite, dê uma lida para relembrar esses conceitos. Então, o perispírito é o molde do corpo físico. Então, ele diz que essa sensação, ela se registra, primeiro, se percebe nas estruturas do perispírito. E que depois de um tempo adequado, pode ou não ser transferida, pode ou não ser transmitida ao corpo ou para o corpo. Então, uma sensibilidade, a psissensibilidade, ela se manifesta primeiro no perispírito, nas estruturas do perispírito, e depois de um tempo, ela pode ou não ser transferida, essa sensação, para o corpo. Mas o que interessa para a gente que está estudando o magnetismo, para saber aplicar o passe através do magnetismo? O que nos interessa isso? Então, vamos ver por que o Jacomelo vem nos falando com relação a isso, né? Então, ele diz, como o sistema sensório humano é muito físico, porque nós temos as nossas sensações, são físicas, não é? Por exemplo, o tato, o olfato, a visão, isso tudo, a audição, isso tudo são sensações que a gente vai perceber no nosso campo físico. Então, ele diz, como o sistema sensório humano é muito físico, ainda mesmo quando algo esteja perturbando os campos psicológicos, por vezes fica difícil decodificar certas informações que provêm de campos não físicos, porém existentes dentro da estrutura pessoal fluídica. Eu digo a vocês, se alguém tiver com dúvida, durante o intervalo, se quiser mandar alguma pergunta pelo Instagram ou pelo Facebook, se nós conseguirmos, a gente responde, ou então a gente vai ter que ir respondendo depois, porque agora não tem assim como a gente ir interagindo. Infelizmente, nós ainda não temos essa condição aqui pela montagem da nossa live de ir acompanhando possíveis perguntas. Eu peço desculpa com relação a isso. Mas, então, o Jacomelo, ele diz,
as sensações no corpo físico, mesmo às vezes quando perturba o campo psicológico, é difícil decodificar essas informações que provêm de campos não físicos. Então, o nosso perispírito é que está registrando na estrutura do perispírito, está tendo esse registro de uma sensibilidade, uma psissensibilidade, mas as nossas sensações físicas ainda não conseguem decodificar essas informações, porque elas provêm não do campo físico, mas provém do campo perispiritual. Ela provém do corpo perispiritual, que é o perispírito. Então, ele diz que essa psissensibilidade, ela é uma espécie de sensibilidade anímica, psíquica. Anímica, o que significa anímica? Vamos dar 10 segundos para vocês lembrarem. É isso mesmo, anímica vem de ânima, vem de alma. Então, essa sensibilidade, essa psissensibilidade, ela é uma espécie de sensibilidade da alma. E é uma sensibilidade psíquica, muito sutil, que está além da sensibilidade física. Por exemplo, se nós aproximarmos a mão do calor, do fogo, rapidamente nós vamos sentir. Por quê? É uma sensibilidade física. Se nós sentirmos o cheiro, rapidamente o nosso olfato vai registrar, e se for um aroma que nós já estamos habituados, rapidamente nós vamos perceber. Se é, por exemplo, o olfato, né, o aroma de um bolo que nós comíamos quando era criança, ou um perfume que nós ganhamos de alguém, de uma pessoa amada, e aquele perfume tão gostoso, rapidamente nós vamos perceber. Agora, essa sensibilidade que ele coloca, essa psissensibilidade, ela é muito sutil. Ela vai além da sensibilidade física. Então, para o paciente, agora ele já está falando paciente quem é? Porque tem o passista, tem o magnetizador e tem o que está sendo magnetizado. Seria o passista e o paciente. Magnetizador e o que está sendo submetido ao magnetismo. Porque dentro do nosso meio espírita se utiliza muito ainda a palavra passe. Passe, eu passista, paciente, atendido. Então ele coloca, para o paciente, é uma zona sutil de registro sensório, devido às mudanças fluídicas ocorridas em seu cosmo fluídico. Porque quando nós aplicamos o magnetismo, ele atinge primeiro o perispírito e depois é que ele vem para o corpo físico. É como remédio homeopático. Remédio homeopático, ele atinge o perispírito e ele vem como lentamente para se registrar no corpo físico. O remédio homeopático, ele não tem a mesma eficiência, às vezes, eu digo eficiência assim no sentido da rapidez de uma injeção, ou por exemplo, uma anestesia. Você vai fazer uma cirurgia, o médico diz assim, olha, eu vou te dar uma anestesia e eu vou contar até 10. Quando ele chega no 8, ele fala 10, 9, 8, você já está dormindo. Porque é uma coisa muito rápida. No tipo de atendimento magnético, você vai atingir primeiro o perispírito. Então, essa psissensibilidade que o paciente vai sentir, é uma zona muito sutil, esse registro sensório, acontece essas mudanças, mas de uma maneira não é imediata.
É isso que ele vem colocando. Então, ele diz o seguinte: pensemos, vamos pensar na seguinte situação. Isso aí já não tem a ver com o magnetismo. Qualquer pessoa, em qualquer situação, lá no seu lar, vocês aí, a gente aqui, de repente, de manhã acorda. Acorda, mas já acorda com aquele pressentimento estranho, uma agonia, um mal-estar. E a pessoa quer associá-lo a um sonho, um esquecimento de algo sério, ou que deveria fazer uma coisa que não sabe o que é. Então a pessoa acorda com aquele pressentimento estranho e fala: nossa, será que foi alguma coisa que eu sonhei? Será que eu esqueci alguma coisa? Meu Deus, eu preciso, será que eu tenho que fazer alguma coisa? Eu não consigo lembrar. Enfim, então ele fica com aquele pressentimento estranho. E o que acontece numa situação dessa? Independente do magnetismo, qualquer um de nós. O que vai acontecer? Vai gerar o quê? Uma angústia. Nós vamos ficar angustiados, querendo lembrar, querendo entender por que nós estamos com esse pressentimento estranho. Isso seria o quê? Vai atingir o nosso psicológico, a nossa psique, essa angústia. Vai gerar o quê? Medo, uma tensão. Dependendo dessa angústia, pode gerar um choro. E aí pode, inclusive, gerar desarranjos físicos, que aí já atingiria o quê? O fisiológico. A pessoa pode ficar com uma dor de cabeça, dar uma tontura, uma dor no estômago. Em geral, aquele ponto que nós temos mais fragilizado, porque todos nós temos algum ponto no nosso organismo que é mais sensível, às vezes aquele ponto ali vai se ressentir. Então, pode, por exemplo, dar uma diarreia, uma dor de cabeça, como eu falei, um turvamento de vista, um zumbido, arrepios, uma sudorese, a pessoa começa a suar, e várias outras reações que podem acontecer em função daquele pressentimento estranho que a pessoa teve ao acordar. Ele pode gerar tanto o lado psicológico quanto também o lado fisiológico. Então, como ele diz, só para repetir, para que a gente fixe bem, pode gerar uma angústia, pode gerar medo, tensão, choro, desarranjos fisiológicos. Aí ele coloca diarreia, dor de cabeça, turvamento de vista, zumbido, arrepios, sudorese e outras situações. Então, o que acontece? São problemas psicológicos incidindo sobre o fisiológico e produzindo toda a sorte de mazelas. Então, atingiu o nosso psicológico, do perispírito, refletiu no corpo físico. E é o que acontece em geral com todas as doenças. Ela começa no nosso perispírito, começa do espírito para o perispírito, do perispírito para o corpo físico. Quando o corpo físico adoece, é porque o espírito já está enfermo há muito tempo. Então, isso é muito interessante a gente perceber isso. Mas ele continua nos dizendo: porém, tem outras situações onde algumas até se parecem com as relações citadas, mas suas origens quase sempre são desconhecidas e, para alguns, insondáveis. Então, tem outras situações que parecem com as que eu acabei de citar, mas que as origens dela são origens geralmente desconhecidas ou que a gente não consegue compreender. Ainda, continua ele dizendo, ainda não possuímos aparelhos que detectem essas alterações nas estruturas do perispírito. Daí a estranheza, porque é interessante, a nós
nós, quando eu digo, né, a ciência, os nossos cientistas, eles já conseguiram criar muitos tipos de aparelhagens e que conseguem, com essas aparelhagens, fazer uma infinidade de exames. E isso é espetacular. Nas últimas décadas, cada dia surgem aparelhagens mais modernas. Mas nós ainda não conseguimos aparelhagens que possam detectar o perispírito. Ainda temos essa dificuldade. Por isso que na época de Kardec disse que a ciência não tinha condições de desvendar o espiritismo, porque como que ele poderia, ou melhor, a ciência, né, poderia analisar o espírito, analisar o perispírito, analisar os efeitos mediúnicos, se não existiam aparelhagens para isso. Então, o Jacó, ele diz, não possuímos ainda aparelhos que detectem essas alterações nas estruturas do perispírito. Daí a estranheza, quando se percebe algo do tipo. A pessoa diz assim, nossa, sinto meu coração acelerado. Mas quando vai aferir o pulso, o que é que acontece? Os batimentos estão normais. Então, como é que vai explicar isso? A pessoa está sentindo lá por dentro o coração acelerado, mas fisicamente, fisiologicamente, os batimentos estão normais. Ou então a pessoa diz, repentinamente, tive uma sensação de ereção. Ele ficou excitado. Mas quando ele vai se apalpar, ele percebe que isso não existe. Foi uma coisa interna, ou melhor, do perispírito. Ou ainda, a pessoa pode dizer assim, sinto estar suando frio, ou uma súbita sensação de fome, ou saciedade. Mas nada disso é real. A pessoa sente que está suando frio, mas passa a mão, não tem nada. Ou então aquela sensação de fome, mas ele acabou de se alimentar. Ou então uma saciedade e tem horas sem se alimentar. Então é muito interessante. Então isso tudo vem Jacó nos explicando que essas são situações de psissensibilidade. Todas essas sensações não são no corpo físico, são nas estruturas do perispírito. E ele continua, elas estão ocorrendo na estrutura perispiritual e ainda não foram transferidas ou transmitidas para o fisiológico. As sensações ainda estão no perispírito. Podem ser que elas sejam transferidas ou transmitidas para o fisiológico. Inclusive, eu já contei um caso muito interessante, já contei nas nossas aulas passadas, que ele trabalha, dirige uma casa em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e lá tem um trabalho intenso, magnético, com vários tipos de atendimento. E uma senhora foi tomar passe e a pessoa que foi aplicar o passe perguntou, você está com alguma coisa na mama? E ela falou, não, até porque eu fiz exames recentes, fiz mamografia e deu tudo normal. É estranho. Mas assim mesmo, o magnetizador tratou ali aquela região. Na semana seguinte, outro magnetizador atendeu, fez a mesma pergunta e ela disse não. Passaram-se alguns dias, ela ficou meio encabulada, refez os exames, não apresentou nada. E ela continuou sendo tratada semanalmente. Quando já estava na época dela retornar às consultas periódicas,
que a médica pediu a ela uma nova mamografia. Na mamografia parece como se ela tivesse feito uma cirurgia. E a médica ficou muito chateada, muito magoada e disse: poxa, como que você faz uma coisa dessa comigo? Você, minha paciente já há tantos anos, se submete a uma cirurgia e não fala nada comigo? E, na realidade, o que havia sido operado, o que havia sido tratado ali, foi o perispírito. Antes mesmo de ser transferida, de ser transmitida para o corpo físico, através do magnetismo, o perispírito foi tratado, foi operado e foi curado. Então Jacó ele diz que ele acredita que nessa visão aberta esteja entendido o que é a psissensibilidade. E essa sensação indefinida que se faz presente e não se sabe de onde ela vem. Então, aquela sensação que você não sabe de onde vem seria a psissensibilidade. E aí ele diz: mas e agora? O que interessa saber isso? O que isso vai influir nas nossas terapias magnéticas? Então, a implicação da psissensibilidade para os nossos tratamentos magnéticos é importante porque, à medida que nós estamos estudando e começamos o nosso estudo já tem um ano, é justamente para a gente ir entendendo como que é todo esse mecanismo, porque quando o magnetizador ele tem experiência, ele vai poder realizar um trabalho muito mais elaborado, com muito mais segurança. Da mesma forma, qualquer profissional, o bom profissional, ele precisa estar sempre se atualizando, sempre se renovando os conhecimentos. Então, ele diz: quando o magnetizador atende ou trata alguém com alguma enfermidade, a qual tenha seu radical no perispírito, relacionada a distúrbios psíquicos de outros tempos, olha que coisa interessante. A pessoa pode estar fazendo um tratamento, porque, como eu disse, através do magnetismo, nós podemos tratar o espírito, podemos tratar os problemas mentais, emocionais, os problemas físicos, os problemas espirituais. Então, às vezes, aquela pessoa, quando ela está sendo tratada, o problema dela pode estar erradicado no perispírito e pode ser relacionado a distúrbios psíquicos de outros tempos. Porque quando nós reencarnamos, nós trazemos uma bagagem. Nós sabemos disso como espíritas, que quando nós renascemos, nós não vamos renascer sem nada, purinhos. Não, nós já temos toda uma bagagem, trazemos os nossos conflitos, as nossas imperfeições, as nossas virtudes. Então ele diz, repetindo: quando o magnetizador atende ou trata alguém com alguma enfermidade, a qual tenha seu radical no perispírito, relacionada a distúrbios psíquicos de outros tempos, ou problemáticas resultantes de desarmonias emocionais ou mesmo físicas, mas que se radicaram mais fortemente em campos perispirituais, então às vezes você tem uma desarmonia emocional, uma desarmonia física, mas que essa desarmonia, ela acabou se radicando também no perispírito. Então ficou aquela coisa muito interligada ali. Então o que ele diz? O tratamento ali realizado nas estruturas mais profundas, porque aí você vai tratar ali o perispírito, demora a ser percebido pelo corpo. Então você tratou o perispírito,
E quando nós aplicamos o magnetismo nos centros vitais, nos centros de força, nos chamados chakras, para nós espíritas, nós chamamos centros de força ou centros vitais, mas é muito conhecido também com essa denominação, chakras. Então, os centros vitais estão localizados no perispírito. Nós estamos aplicando o magnetismo nos centros de força, nos centros vitais, nos ditos chakras, e estamos trabalhando as estruturas perispirituais. E, às vezes, o que ele diz, esse tratamento, ele demora a ser percebido pelo corpo. Por isso, mesmo levando o paciente a se sentir com o anterior desconforto, ou então ele passa a se sentir como se estivesse sob o efeito de duplação. Olha só, vamos respirar para poder entender direitinho o que ele vem nos dizendo. Enquanto isso, nós vamos acenando aqui para outras pessoas. Oh, tem até uma xará aqui, tem uma Leila aqui também, Leila Teixeira. Seja bem-vinda, Leila. Tem a Ana, tem a Regina. Sejam bem-vindas ao nosso estudo. Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, de vez em quando o meu contra-regra aqui passa alguns nomes. Então sejam todos bem-vindos. Mas vamos ver, olha, vamos respirar fundo para ver o que o Jacó está dizendo. Tratamos o perispírito, tratamos as estruturas perispirituais, tratamos os centros vitais que estão localizados no perispírito. Aí o que pode acontecer? Como demora o corpo físico a perceber esse tratamento, isso pode ocasionar duas coisas. Ou ele pode, o paciente, sentir o mesmo desconforto que ele estava sentindo, ou ele passa a se sentir sob o efeito de duplação. Aí que fica mais complicado ainda, porque ele começa a sentir um mal-estar, ele começa a sentir uma sensação estranha. Ou ele sente como se nada tivesse acontecido, ou um efeito de duplação. Então, o que ele nos explica? Por exemplo, no caso de batimentos cardiológicos, é bem interessante essa sensação, pois fica parecendo que o paciente tem dois corações batendo, simultânea e independentemente. Olha que sensação estranha que o paciente, ao receber o tratamento magnético, ele pode ter. Uma sensação de duplação, como se tivesse dois corações. Então, se o atendimento for finalizado nesse momento, sem que seja feito o ajuste na psissensibilidade do paciente, duas coisas desagradáveis podem ocorrer. Então, não fiquem preocupados. Ai, meu Deus, então, caramba, eu não vou mais querer ser magnetizador, porque é muita responsabilidade. Olha só, pode a pessoa receber o tratamento magnético e ele continuar se sentindo mal do jeito que ele estava, ou não sentiu melhora nenhuma, ou ele pode até sentir uma coisa estranha, como se ele tivesse com dois corações, e enfim, tô fora, não quero saber disso não. Será que é isso mesmo? Será que fugir é o melhor caminho? Não, ele nos ensina, nós vamos aprendendo, por isso que estamos estudando devagar para que a gente possa aprender. Então ele diz, é necessário, ao terminar o atendimento, ajustar a psissensibilidade. Então a gente vai aprender isso, porque senão duas coisas desagradáveis podem ocorrer. Primeiro, o mal-estar fica um tanto quanto mais desconfortável, o que pode levar o paciente a psicologicamente trabalhar contra o que foi feito.
Porque ele foi atendido. Ele foi atendido de uma forma correta. Ele recebeu o que ele precisava. Mas como a psissensibilidade dele ainda não foi ajustada, o que pode acontecer? Com esse desconforto que ele está sentindo, ele abandonar o tratamento. Não volto mais lá não, porque eu saí de lá me sentindo pior. E muitos ficam sem graça de falar alguma coisa e vão embora e não falam que estão sentindo alguma coisa. Por isso é necessário, é interessante que a pessoa fique, depois que terminou o atendimento, pelo menos uns 20 minutos ali ainda na casa espírita, ouvindo uma mensagem, alguma coisa nesse sentido, para ver como que ele vai ficar, para então ele poder ir embora. Outra coisa também que pode acontecer é esses desconfortos podem, primeiro, ele pode psicologicamente, eu ainda estou no primeiro, vamos reforçar o que ele fala. O mal-estar, ele fica um tanto quanto mais desconfortável, o que pode levar o paciente a psicologicamente trabalhar contra o que foi feito. O que acontece? Nós sabemos que a nossa mente é que comanda tudo. Se psicologicamente eu achar que eu fui mal atendido, todo o trabalho que foi realizado, mesmo tendo sido realizado de forma adequada, ele vai cair por terra. A mesma coisa acontece se nós formos a um médico e ele passar uma medicação, mas se nós não acreditarmos no médico, aquele remédio não vai ter efeito nenhum, porque mentalmente nós vamos anular o efeito do remédio. A medicação foi correta, o médico foi preciso, mas psicologicamente nós anulamos, trabalhamos contra aquela medicação. Agora, outra coisa também que pode acontecer, que aí é a segunda coisa, é que esses desconfortos podem induzir o paciente ao descrédito sobre a terapia. Aí ele vai dizer, não, aquilo ali não acredito, não funciona. E, pois, quando ele voltar a se sentir melhor, deduzirá que foram outros fatores que resolveram o problema. Porque ele vai acabar melhorando, porque o tratamento aplicado foi correto. Mas como ele sentiu um certo mal-estar, ele vai dizer, não, eu estou bem agora, não foi pelo tratamento magnético. Eu estou bem agora porque eu tomei um analgésico, eu estou bem agora porque, enfim. Mas ele vai desacreditar do tratamento. Então, o que ele nos coloca? Assim, o melhor é providenciar, agora a gente vai aprender, é providenciar esse ajuste. Se dê, então, o momento do ajuste, ele tem que ser quando? Durante o atendimento, chegando-se à harmonização e não apenas ao alinhamento. Muito interessante, não é? Nós ainda temos aqui mais uns 2 minutinhos e vamos ver aqui. Então, o que ele nos recomenda? Que ao final de qualquer atendimento sejam aplicadas técnicas dispersivas, gerais e encamadas. Então, nós já vimos com relação aos passos dispersivos, mas só para que a gente lembre, os passos dispersivos gerais é o quê? Da cabeça aos pés, movimentos rápidos da cabeça aos pés. Mas ele está dizendo dispersivos gerais e em camadas, nós também vimos isso. Como é que é em camadas? Nós vamos dando de perto e vamos nos afastando. Então, nós começamos próximos ao paciente, da cabeça aos pés, rapidamente, e vamos nos afastando até a distância de 1 metro. Então, isso seria dispersivos e em camadas. O que vai acontecer? Nós fazendo isso várias vezes,
pelo menos umas 10 vezes, 15 vezes, com isso se harmonizam, ou do mínimo, se integralizam os campos vitais do paciente, pondo-os em padrões ideais dentro de cada situação. Mas ele diz, considerando, entretanto, que poucos movimentos dispersivos apenas trabalham a periferia fluídica desses centros vitais. Normalmente é o que tem sido feito, porém esse procedimento não é suficiente para mover integralmente os campos magnéticos mais internos, os quais respondem pela psisensibilidade. Então, para isso é necessário que o magnetizador ele vai sentir que os dispersivos finais já cumpriram o papel de equilíbrio e alinhamento. Então, ele vai dando os dispersivos em camada, camada, camada. Quando ele perceber que já houve o equilíbrio e a integração, aí ele vai dar outro tanto de dispersivos da mesma forma. Porque esses últimos, por exemplo, a gente dá uns 10 dispersivos, aí a gente vai alinhando todos os centros vitais. Aí a gente continua dando mais outro tanto, porque aí esses sim é que vão mover, vão levar a psisensibilidade para o campo fisiológico e das sensações e sensório do paciente, deixando-o assimilar e perceber integralmente os benefícios da aplicação magnética, da harmonização. Logicamente, nós vamos ver também aqui com relação, nós inclusive, quando estávamos hoje, nós não vamos fazer nenhum exercício prático, mas nas nossas aulas presenciais começamos a fazer exercícios práticos para desenvolver o nosso tato magnético. Mas, então, o magnetizador, ele vai dar os dispersivos em camadas, ele pode vir, faz um tato, vai sentindo se a pessoa já está bem alinhada, e aí ele dá outro tanto de dispersivos em camadas, da cabeça aos pés, para harmonização. Com isso, os resultados serão muito mais imediatos e o nível de satisfação do paciente ficará elevado. Se ele, por acaso, ainda sentir algum desconforto, mesmo depois disso, o que é que nós orientamos? Aguardar uns 5 minutos, faz um relaxamento, respira normalmente, dá um tempo para o ajuste da sensibilidade. Porque tem pessoas que ela demora mais a se reequilibrar. Ela tem uma sensibilidade magnética retardada. Bom, gente, vamos dar uma pausa agora e daqui a pouco, daqui a 15 minutos, nós voltamos. Compartilhei. Compartilhou.